Olá, eu sou o William Retamiro. Aqui tem a minha colega Jade Diniz. Nós dois somos economistas, pesquisadores em economia da cultura. E nós somos pesquisadores do projeto Jacareí em Foco, projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei importante, e também aí por intermédio da Fundação Cultural de Jacareí. O nome oficial do projeto que foi aprovado é Pesquisa dos Reflexos Econômicos, Cadeia Produtiva e Análise de Tendências da Produção Audiovisual no município de Jacareí. Mas a equipe de comunicação salvou e deixou o nome mais bonito, Jacareí em Foco. Então aqui nós vamos conversar, bater um papo dos resultados, do que é importante para o segmento audiovisual no município, como ele impacta, como ele reflete economicamente, do ponto de vista social também. Bem, aqui o objetivo do projeto, como comentamos, é investigar os reflexos socioeconômicos promovidos pelo segmento audiovisual nas oportunidades que tem para a geração de trabalho e renda no município de Jacareí, a partir dos editais públicos, principalmente, para poder avaliarmos o quanto o financiamento público de projetos em audiovisual e, por consequência, em outros projetos culturais tem reflexo social e econômico no município. Bom, gente, tudo bem? Aqui é a Jade Diniz. Vou apresentar para vocês aí um pouquinho da nossa equipe, né? Esse trabalho não foi feito sozinho, então tivemos eu e o William aí como aí pesquisadores em economia, né? A Monique, a Thalita e o Marcelo fazem parte aí da nossa equipe aí de comunicação, né? Nos ajudaram a produzir os conteúdos e trazer também e de alguma forma divulgar isso tudo para vocês, né? Então, essa é a nossa equipe aí do projeto Jacaré em Foco. Bom, gente, como o William disse, né, a gente está aqui realizando essa pesquisa para estudar os reflexos do setor audiovisual na economia e na questão social aí do município de Jacareí, né? E aí, antes da gente começar a falar realmente sobre os reflexos e os resultados que a gente enxergou com essa pesquisa, é importante a gente falar aí também sobre a Lei Paulo Gustavo, né, que foi a lei aí que aprovou o nosso projeto e milhares de outros projetos aí no nosso país, né? É uma lei que financiou, está financiando projetos aí, principalmente da área do audiovisual, porém contemplando diversos segmentos culturais aí, né? Mas grande parte dos recursos eles foram voltados aí para a área do audiovisual, né? E o total desse investimento aí realizado pelo governo federal foi de 2,7 bilhões e grande parte aí, como eu disse, para o audiovisual, né? Então, o que eu acho que é interessante também a gente ressaltar que o audiovisual no Brasil, ele é um segmento muito forte, muito importante, e porque além do próprio segmento audiovisual, ele tem uma cadeia produtiva muito forte, né? Então, várias pesquisas que já foram realizadas no Brasil mostram que mais de 60% de tudo que é produzido dentro daí da cadeia do audiovisual, ele não vai diretamente só para o setor, né? Mas ele acaba atingindo segmentos aí de gastronomia, né? De hospedagens, do turismo. Então, é um segmento que tem um encadeamento econômico e social muito forte em outros setores aí econômicos, né? Então, esse foi um dos grandes motivos pelos quais a gente decidiu fazer essa pesquisa aí do audiovisual em Jacareí, né? E aí, bom, que é importante a gente ressaltar, né, com relação ao objeto da nossa pesquisa, né, quais foram então as leis, os editais estudados, né? Porque estudar sobre audiovisual, né, a gente tem tantas produções aí, até mesmo aquelas que não são de financiamento público, mas o nosso foco aqui é nos editais, nas leis de financiamento público, né? E aí a gente fez um recorte, então a gente decidiu estudar aí os reflexos da Lei Aldir Blanc, que aqui no município de Jacareí teve três editais distintos, né? Um para manutenção de espaços culturais, um para equipar, né, as pessoas, os produtores culturais, os coletivos, e o outro que foi o edital Diversidades para premiar pessoas de diversos segmentos aí. Então foram esses três editais aí dentro da Lei Aldir Blanc, né? Mas a gente só estudou o Diversidades e o Equipa. Depois o Fundo Municipal de Cultura de 2022 e a Lei de Incentivo à Cultura, né, conhecida, a famosa LIC, que a gente estudou os anos de 2020 a 2022, né, então foram essas três frentes aí que a gente estudou na nossa pesquisa. E dentro desse grande recorte, estudamos aí 23 projetos, dentro desses quatro editais, né, para a nossa análise aí a gente considerou mais ou menos uns 340 documentos, onde a gente conseguiu retirar muitas informações importantes a partir das notas fiscais ali, né, estavam nas prestações de contas dos projetos,
Lembrando que as prestações elas precisavam ser aprovadas pela Fundação Cultural para a gente poder é, olhar para esses projetos, né, e depois fazer as análises. E aí, então, cada um desses documentos, mais ou menos umas 11 informações extraídas, né? Então, conseguimos extrair muitas informações importantes que resultaram no que a gente vai apresentar para vocês daqui em diante. Bom, vamos falar um pouquinho do investimento que foi realizado, né, no período de investimento total, como a Jade comentou anteriormente, entre 2020 e 2022, que foram analisados esses editais. E nós podemos ver que a maior parte do valor ele está decorrente da Lei de Incentivo à Cultura do município de Jacareí, a LIC, com 57% dos investimentos analisados nesse processo. Seguido da Aldir Blanc, né, com 36%, e o Fundo Municipal com 7%. Então a gente vê que a Lei de Incentivo à Cultura, a LIC no município de Jacareí, ela é fundamental para o desenvolvimento das atividades culturais e também significativamente para o segmento audiovisual, que corresponde aí boa parte ao desenvolvimento dos processos em andamento nesta linha. Então, na LIC, quando a gente vai analisando os valores, nós analisamos dos documentos que foram selecionados, né, para análise, 233 mil, arredondando os valores, né, para a LIC, 151 mil para a Aldir Blanc e o Fundo Municipal com 27.600 reais nesse sentido. Para poder pensar, né, o quanto isso influencia dentro do impacto social, a gente analisou o tipo de inscrição que foi analisada, porque nós tínhamos o tipo de inscrição CPF ou CNPJ, e vemos que a grande maioria está como CNPJ. Ou seja, indica uma formalização bastante intensa, visto que CPF, né, são os recibos de pagamento autônomo, então indica uma relativa informalidade dentro do processo de contratação de prestação de serviços para as atividades do segmento audiovisual. Então, esses 80% estão formalizados e eles estão divididos em alguns tipos de empresa, sendo principalmente com 40,8% os MEIs, né? Os microempreendedores individuais. Ou seja, são pessoas, né? São trabalhadores e trabalhadoras, né? Do segmento cultural, audiovisual, que estão ali diretamente gerando trabalho e renda, né? São beneficiados diretamente dentro desse arcabouço que foi pensado nesse sentido. Seguido de sociedade empresária, que são grandes empresas, né, dependendo da situação, fornecedores de uma cadeia produtiva, mercados, né, combustível e tudo mais. E temos aqui um outro indicador que é importante, que são os autônomos, né, que corresponde a 12,2% desse segmento de registro que foram feitos aqui. E aí nós temos as EIRELIs, né, empresas de pequeno porte, e as microempresas individuais ou não, né, com 9,2%. Então, isso a gente verifica como é que está dividido o processo de formalização das empresas prestadoras de serviço ou comerciantes para essa linha. Na participação, quando a gente analisa, né, o quanto cada edital proporciona, impacta nos segmentos, né, a gente verifica que, primeiro, 65% dos valores foram destinados para o setor de serviços, 63,51%. E 36,49% foi de comércio. Quando se analisa o setor de serviços, o melhor edital, digamos assim, para este setor é a LIC, porque é justamente o que vai contratar o pessoal de toda a cadeia produtiva, os prestadores de serviço, diretores, pesquisadores, produção em geral e tudo mais. E nós vemos também que o setor de comércio ele é beneficiado principalmente pela Aldir Blanc, que foi o caso do Equipa, principalmente com a compra de equipamentos, o que foi muito importante para poder instrumentalizar os profissionais e as profissionais do município. E o Fundo Municipal também ele tem participação completa de tudo que foi analisado dentro do segmento de serviços. Então a gente vê que o setor de serviços, comparando o que falamos anteriormente, que boa parte é microempreendedor individual ou então autônomo, é fundamental para a geração de trabalho e renda neste segmento. Falar um pouquinho, gente, que a gente conseguiu identificar, né, a partir dessas análises, as questões relacionadas aos principais serviços demandados aí durante os projetos, né? E aí a gente vai perceber que a maior parte deles está relacionado a profissões ou ocupações dentro do setor cultural, né? Então, por exemplo, o que mais teve aí
demanda, né, inclusive pagamentos a partir dos projetos culturais, foi a produção executiva, né, que é uma função muito importante dentro de qualquer projeto cultural, então, portanto, foi o que foi mais demandado. E depois a gente tem a direção, social media, pesquisa, produção, contabilidade, edição e montagem, auxiliar de produção. Então, a gente percebe que tudo isso são profissões ou ocupações, né? Então, o que a gente vai ver aqui é dinheiro, né? Geração de renda e trabalho direto aí para os trabalhadores e fazedores de cultura. A gente tem algumas outras demandas aí por serviços, né? Como impressões, produções de peças gráficas, que muitas vezes são produzidos diretamente por trabalhadores da cultura ou não, né? Mas, no geral, o serviço totalmente voltado aí para a geração de trabalho e renda. Então, independente também de qual ocupação ou profissão que a gente vê qual delas teve uma maior demanda, né? Mas independente disso, realmente é o trabalhador e o fazedor de cultura recebendo aí financeiramente pelos seus trabalhos e produções artísticas culturais, né? E aí quando a gente troca para a cadeia produtiva do comércio, né? A gente vai ver que foi muito para financiamento da compra de equipamentos audiovisuais, principalmente por conta do edital da Lei Aldir Blanc, né, o Equipa Jacareí, onde houve um financiamento aí para diversos produtores para compra de materiais e equipamentos, né? Então, lá no que a gente viu dos serviços, a gente vê muito ligado aos editais da LIC, né, por ser um edital, uma lei que financia muito o serviço e os trabalhadores. Aqui a gente vai ver no comércio ligado ao Aldir Blanc muito mais a compra de materiais, né? Então, equipamentos audiovisuais, desde câmeras, equipamentos de som, né? Enfim, uma diversidade de equipamentos muito legal que ajudou a fortalecer muito a produção audiovisual em Jacareí, no Vale do Paraíba, né? E em outros lugares do Brasil também. E por falar em Brasil, a gente foi analisar para onde foi parar esse dinheiro, né? Qual foi o destino, né, disso tudo. Bom, a gente vê que a grande parte, praticamente 87% do valor ficou no estado de São Paulo, mas alguns produtos, né, principalmente no segmento da Aldir Blanc, né, o Equipa, são comprados fora do município, principalmente, mas também fora do estado. E aí nós vemos participação de 7 municípios, perdão, de 8 estados, né? Nesse sentido, sendo o estado de São Paulo o maior destinatário, né? O maior receptor desses valores que foram decorrentes desse processo. Quando a gente faz um recorte focado no estado de São Paulo, nós vemos muitos municípios aqui participantes. Mas a gente vai destacar que 62% do valor é ainda no município de Jacareí, ou seja, mostra que, obviamente, o município não é autossuficiente na produção dos seus serviços, eventualmente, e dos seus equipamentos, se faz necessária a aquisição para fora do município, o que é natural, porque muitos equipamentos, principalmente, são produzidos em outros países ou outros estados, então isso acontece. Porém, quando analisado no estado de São Paulo, a maior parte ficou com o município de Jacareí, com 62%. E se fizermos um recorte ainda mais específico, a gente tem ali, analisando no Vale do Paraíba, que 85% aproximadamente ficou destinado para o município de Jacareí, quando o recorte é do valor destinado para o Vale do Paraíba. Nós temos ali São José dos Campos como sendo um outro destino, que indica uma relação de parceria, de desenvolvimento ou de compra de comércio, né? Ou de atividades de comércio decorrente disso, seguido de Taubaté e uma pequena participação ali de Santa Branca neste caso. E afunilando ainda mais a nossa análise, nós temos aqui um mapa de Jacareí que indica, dentro do contexto, o entorno, né, do município e vemos que boa parte dos valores dos produtos e serviços adquiridos pelo setor, pela cadeia produtiva do segmento audiovisual, estão concentrados na região central, né? A região central do município e com poucas espalhamento pelo município, né? Para poder desenvolver isso. Ou seja, a gente percebe que ainda há uma situação na qual o valor está relativamente concentrado, né, nas regiões mais próximas ao centro e pouco destinado à periferia do município, quer seja pela prestação de serviços ou aquisição de equipamentos ou produtos do comércio. Então, nesse caso, a gente verifica que
se faz necessário uma discussão, uma reavaliação em que o comércio periférico ele seja também contemplado nesses editais, né, por uma questão autônoma, né, do processo econômico, mas que também sejam pensadas articulações para que a verba fique no território o mais possível, né? Obviamente, nem todos os produtos são possíveis a serem vendidos nas regiões periféricas, a depender do grau ou do custo, mas é uma questão de se pensar que ao longo da cadeia produtiva, pensando, como a colega Jade comentou anteriormente, que dos 10 maiores itens, né, de prestação de serviços contratados, 9 são pessoas, prestadores de serviço direto, e o último, o décimo, é locação de equipamentos, a gente vê a necessidade de cada vez mais se trabalhar, né, uma forma de difundir para as regiões periféricas do município ações de formação, no segmento audiovisual, ações de formação na elaboração de projetos, formação para outras linhas da cadeia produtiva, de forma mais descentralizada, atingindo o movimento e a região periférica do município. Jade, quer acrescentar alguma coisa nisso aqui, Jade? Não, acho que estou contemplada. Então, aqui a gente vai analisar também uma outra questão, que é o formato jurídico das empresas em Jacareí especificamente. E a gente vê, como já destacamos no âmbito geral, pegando até mesmo de outros municípios, mas tendo que boa parte da verba ficou no município, ou seja, as leis de incentivo à cultura, os editais públicos voltados para o segmento audiovisual, eles têm uma forte participação na cadeia produtiva do município. Ou seja, existe uma cadeia produtiva no município que precisa ser melhor detalhada, melhor relatada, melhor mapeada, né? Lamentavelmente, por questões de limitação de recursos, nós não tivemos como neste projeto fazer este detalhamento, mas é possível aprofundar sim com mais investimentos em pesquisa, o que é importante para direcionar melhor as políticas públicas de cultura. E a gente vê aqui como destacado, principalmente a LIC, ela fomenta a cadeia produtiva na questão relacionada ao MEI, né? O MEI aí com 115 mil reais circulando pela cadeia produtiva por intermédio dos microempreendedores individuais decorrente da Lei de Incentivo à Cultura. E a gente verifica isso, né, também com os autônomos, né, quando focado diretamente no município, com a participação também significativa, mas ainda um relativo número informal, o que leva também à necessidade de fazer um processo de formalização, de forma que seja também assegurada a garantia dos direitos sociais para os fazedores e fazedoras de culturas do município. Então a gente vê que do formato jurídico, principalmente os micro e pequenos empreendedores e autônomos são os destinatários, né, ou os recebedores desses valores. Aí seguido pelas empresas, né, como o do Simples Nacional, sendo a maior participação, né, de regime tributário nesta linha de formação. E aqui a gente vai fazer uma análise, já que estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras, a gente vai analisar um pouquinho deste processo. Ou seja, nós vemos aqui que na linha, olhando de baixo para cima, da Aldir Blanc Equipa, né, boa parte das empresas beneficiadas foram sociedades empresárias, né, limitadas, ou seja, são os comerciantes, né, os intermediários dos equipamentos audiovisuais, então é natural que se tenha esse processo. Mas reforçando que vemos uma forte participação do MEI, né, dos microempreendedores e empreendedoras individuais, recorrente da Lei de Incentivo à Cultura. Ou seja, a Lei de Incentivo à Cultura, ela de fato possibilita a geração de trabalho e renda para o segmento audiovisual e, por consequência, também para o cultural. Aí nós verificamos a necessidade de se pensar se o valor destinado contempla, quando analisamos o número de projetos contemplados para aqueles que foram inscritos, nós vemos que a participação ainda é baixa, a contemplação é baixa em relação ao todo. E quando a gente analisa uma questão de valores médios cobrados, aqui a gente identifica que na moda o valor mais convencional a ser cobrado, né, é de R$ 1.000, né, os MEIs. Aí fica uma análise, né? Ou seja, a moda na estatística é o valor que aparece com maior frequência. E sendo o valor de R$ 1.000 aquele que aparece com maior frequência para os microempreendedores individuais, nós vemos que há uma relativa estabilização do valor, né? Aí fica uma discussão. Talvez os valores dos investimentos ainda não sejam suficientes para que esses profissionais eles possam
aferir valores maiores, e isso limita o poder de compra, o poder de geração de trabalho e renda no município, porque há baixo investimento nesse processo. Então, se faz necessária uma discussão e uma revisão também nesta linha para poder se trabalhar essas pontos. E o resultado disso é que quando a gente analisa comparado com a média do IBGE, né, que a média do IBGE para os profissionais do segmento audiovisual é de R$ 2.815, nós vemos que, somando os valores de MEI e de autônomos, né, a gente fica ainda abaixo da média, aproximadamente 27% abaixo da média nacional, o que indica que aqueles valores de R$ 1.000, que é a moda, eles são, não, são predominantes devido à impossibilidade de se cobrar mais pela falta de investimento público neste caso. E com isso nós identificamos um processo em que, quando indagado aos trabalhadores e trabalhadoras, né, do segmento, se a sua remuneração pelo trabalho, né, tem uma significativa participação na sua renda pessoal durante o recebimento do projeto, a maior parte indica que em no máximo 20%, né, é o que vai ter de impacto. Ou seja, 77,8% dos respondentes indicaram que não tem um impacto maior do que 20%. Ou seja, faz com que o investimento do audiovisual, né, não seja, o investimento público para o audiovisual não seja ainda considerado fonte segura para o desenvolvimento da cadeia produtiva, embora se constate uma cadeia produtiva, mas a ação de fomento ainda é baixa. E aqui, vou pedir para minha colega Jade dar continuidade, pode ser, Jade? Sim, vamos lá, gente. Né, voltando rapidinho ao que o William falou, né, que a gente também fez uma pesquisa junto aos proponentes, né, além da pesquisa documental, a gente também fez um formulário e mandou para esses proponentes para enxergar um pouco como eles enxergam também os efeitos, né, desses investimentos públicos na cultura em relação à vida profissional deles, a questão salarial, também a questão salarial da equipe, né? Então a gente cobriu uma série de perguntas e aí trouxemos algumas reflexões aí para vocês, né? E essa primeira aí que a gente está vendo é a pergunta relacionada ao aumento na renda dos profissionais da equipe, né? O proponente já respondeu que na remuneração dele ele conseguia perceber um aumento de no máximo 20%, né, na renda total dele. E aí, pensando agora para os profissionais da equipe, né, o proponente enxerga que sim, teve um aumento na renda, mas um aumento leve, né? E aí, sendo que 22% somente que viu que houve um aumento bom, né, um aumento melhor aí na renda, e 11% disseram que não houve alteração na renda dos profissionais da equipe. É uma outra pergunta que a gente fez também foi a respeito do retorno econômico para a comunidade local, né, onde os projetos são realizados, né, a comunidade é o entorno. E, bom, 55% dos proponentes disse que sim, teve um retorno econômico, porém parcialmente positivo, né? Então, mais da metade deles vê um resultado, vê um impacto, um reflexo, porém parcialmente positivo, né? O restante aí, 33%, vê um retorno, sim, bastante positivo, e 11% não vê nem positivo e nem negativo. Aí, outra pergunta interessante também, né, que a gente traz aí, a respeito da percepção do proponente do efeito de longo prazo na economia local, né? Não só na comunidade, mas na economia também do município de Jacareí. E, bom, quase metade deles disse que sim, teve um impacto na economia local, porém um impacto temporário, né? E aí 33% não percebeu nenhum impacto de longo prazo e somente um pouco mais de 20% que realmente enxergou um impacto mais duradouro aí. Então, a gente vai refletir sobre algumas questões de o que estamos produzindo, para quem estamos produzindo, né? Para quem está chegando isso, quais são esses retornos também que a cultura traz para a população, né? Para a sociedade do município. Então, a gente percebe que os proponentes veem impactos, mas impactos leves, impactos temporários, né? E isso faz a gente pensar em discussões melhores sobre as políticas públicas culturais, tanto locais quanto nacionais, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque os proponentes têm que enxergar também esse retorno para a sociedade, né? E aí, outra e última pergunta que a gente traz aqui, né, que as considerações sobre as fontes de financiamento público para o segmento audiovisual. E, bom, quase 90% deles nos responderam que os recursos atendem minimamente ao setor audiovisual, né, que não são suficientes para um desenvolvimento mais estruturado. E aí isso conecta lá a primeira pergunta, né, que o William falou, de que eles veem que só tem um aumento de no máximo 20% na renda, né? Então,
além de ter um impacto salarial, né, isso também tem um impacto na produção audiovisual, né? Então, com menores recursos, a gente consegue fazer produções menores, às vezes não tão tecnológicas, não tão tantos efeitos, né? Não contratar tantos profissionais que são necessários numa produção audiovisual, né? Então, o pessoal acaba trabalhando aí com poucos recursos, né, com poucas pessoas, e a gente quer, na verdade, o contrário, né, que o setor audiovisual e os fazedores de cultura e fazedores audiovisuais tenham cada vez mais oportunidades e mais valorização através das remunerações, né? Então, nosso trabalho também se justifica por esse motivo, né? De alguma forma, ter base para a gente ter essas discussões que são muito importantes aí, não só salariais, mas discussões econômicas como um todo, né? E aí, já puxando para isso, né? Essas questões que são importantes da gente discutir, que a gente não quis deixar de fora dessa pesquisa, foi a respeito das questões de diversidade de gênero, né? É uma discussão já que a gente vem trazendo em trabalhos e pesquisas que a gente vem realizando, porém de uma forma limitada, porque infelizmente muitos dos editais, até certo momento aí da nossa história, eles não contemplavam essa questão da autodeclaração, tanto racial quanto de gênero, né? Então a gente fazia pesquisa, mas não sabia muito bem quem eram essas pessoas que estavam por trás. Aqui no município de Jacareí, editais mais recentes agora começam a contemplar, né, essas perguntas de autodeclaração racial e de gênero, o que traz um impacto positivo aí para a produção como um todo, na vida das pessoas, mas também nas pesquisas que a gente realiza, né? Então, a gente tem uma dificuldade de trazer esses parâmetros de gênero e principalmente os parâmetros raciais, né? Porque se a gente não tiver autodeclaração nos formulários de inscrição, a gente não pode olhar para uma pessoa e falar que ela é X, Y e Z, né? Tem que ser partindo de uma autodeclaração. Mas essas questões de gênero a gente consegue perceber olhando para o que a gente tinha disponível para fazer essa análise de gênero, né? Que no setor audiovisual dentro dos projetos realizados, mais da metade, né, 55% foram de mulheres que estavam trabalhando nesses projetos, né? Se a gente compara com outros projetos que a gente já realizou, a gente vê uma diferença, porém positiva, de mais mulheres trabalhando em projetos aí no setor audiovisual em Jacareí, né? Porém, a discussão que é uma discussão nacional, né, não só sobre cultura, mas de todos os setores, que é a questão salarial. E mesmo mulheres trabalhando, às vezes, em mais projetos, dedicando aí mais tempo, ou tendo mais mulheres em equipes de projetos culturais, a média salarial de mulheres ainda é menor do que a média salarial masculina. Então, apesar de no setor audiovisual, dentro do que a gente estudou, foram algumas centenas de reais só a menos, a gente vê que sim, é reflexo aí dessa desigualdade salarial persistente que existe no Brasil e no mundo como um todo, né? E aí, pensando nessa questão de quantidade de projetos aprovados também, né, a gente vai ver que sim, a gente teve mais projetos sendo realizados aí pelo gênero masculino, na verdade não projetos, né, mas número de proponentes. Então, a gente, nos projetos analisados, tivemos muito mais proponentes masculinos do que femininos, mas em contraponto, as mulheres que tiveram os projetos aprovados em seus nomes tiveram valores de apoio maiores do que foram destinados ao grupo masculino, né? Então, mulheres aprovam menos projetos, mas tendem a aprovar projetos com um valor um pouco mais alto. Então, de alguma forma, isso acaba equilibrando, né? Entrando um pouquinho na balança da gente pensar que sim, vem melhorando essas questões de gênero aí no acesso à produção, né? E acesso a bens e serviços culturais também como um todo. Eu acho que é isso de gênero, assim, que, né, as discussões principais que eu gostaria de trazer. Algum ponto que você queria trazer mais, William? Não, acho que você tem plena autoridade para poder falar sobre isso, então acho que passou bem. O que a gente vai passar aqui agora, pessoal, é uma rápida conclusão, né, do que a gente verificou, que é o seguinte, que o audiovisual indica ter um potencial econômico no município de Jacareí, sim, né? Dos projetos analisados, né, evidencia-se uma cadeia produtiva, principalmente no setor de serviços, nesse processo, e há um mercado potencial para a economia criativa, né? Sabendo que nós temos aí formações, né, junto à Fundação Cultural e outros espaços também poder ser colocado. Porém, a baixa remuneração é um desafio, né, para os trabalhadores do segmento. A baixa remuneração decorrente dos investimentos públicos, né? Porque muitos não estão no audiovisual, não são profissionais do audiovisual efetivamente, mas que dependem dos projetos para poder ter uma geração de renda, uma oportunidade, né, de iniciar a atividade no segmento audiovisual. Então, por isso, a gente verifica, né, que isso não dá uma garantia de continuidade,
né? E o baixo investimento ele não proporciona uma cadeia produtiva que seja suportada pelo investimento público, porque nós podemos formar pessoas aqui com os cursos técnicos, né, as oficinas, né, livres que feitas, por exemplo, pela Fundação Cultural, mas quando alguém aprende a gostar do segmento, sai do município e aí a gente pode incorrer numa fuga de talentos. Então, pensar esses investimentos de forma mais consistente se faz algo necessário. Jade? Bom, gente, eu acho que é isso, assim, né? Pensar que sim, o audiovisual é um setor muito potente no Brasil, inclusive aqui em Jacareí, também na nossa região, né? Então, buscar discussões e melhora nas políticas públicas aí, né, para a gente fortalecer o setor. Porque por meio do audiovisual a gente conta histórias, né? Histórias brasileiras, dos territórios, das pessoas. Então, eu acho que é uma forma da gente valorizar a nossa cultura local também, né? Então, o apoio da sociedade civil também faz muita diferença, né? Então, você que está nos assistindo, apoie como você puder, participando, indo aos festivais, assistindo, colaborando, comentando, porque é muito importante o apoio de vocês aí para todos os produtores e para nós pesquisadores também, né? Então, acho que vamos continuar nesse processo de apoiar o audiovisual brasileiro, porque tem muita coisa bonita para ser registrada ainda, né? E aí a gente deixa nosso agradecimento aqui para vocês por terem ficado aqui nessa aula com a gente até agora. Se vocês não nos conhecem, por favor, nos sigam aí, né? Estamos nas redes sociais, no Instagram aí com a página do NEPEC. Então, a gente está divulgando outras informações lá. Então, se vocês puderem acompanhar, vão acessar outras informações, né? Uma cartilha que a gente está produzindo também. Então, tem material muito bom sendo produzido pelo NEPEC, por mim e pelo William. E é isso, gente. Agradecemos aí a presença de vocês, né? Estarem aqui com a gente. E esperamos nos vermos em outras jornadas, viu? Muito obrigada aí e nos vemos em breve. Isso aí. Falou tudo. Obrigado, Jade. Obrigado você que está nos assistindo. Espero que tenhamos contribuído bastante e até a próxima. A pesquisa continua. É isso aí. Tchau, gente. Obrigada.